número 12 do ciclo 2020 do Celebrando a Recuperação da Comunidade Religar. E hoje nós vamos continuar trabalhando, dentro do tema de hoje, a decisão de entregar. Hoje, então, nosso tema fala a respeito de algo que você e eu gostamos muito. Reconhecem esse objeto aqui? Sabem que objeto é esse? Se você pensou, se você falou um controle remoto, você acertou. De fato, esse aqui é um controle remoto. E quando eu estava estudando para gravar o vídeo, Deus me trouxe à memória algumas experiências com o controle remoto. Por que o controle remoto, às vezes, ele é tão atrativo? É um objeto que, às vezes, no meio de... quando várias pessoas estão, por exemplo, assistindo alguma coisa, marcam um dia para assistir algo juntos dentro de uma família, tem alguém que gosta muito de ficar com o controle. Porque a ideia de ter na mão esse objeto também nos dá uma segurança ou uma sensação, melhor dizendo, de alguém que pode governar todo aquele momento. Alguém que está com o poder nas mãos. Ter o controle significa muitas vezes ter a sensação de poder. E como isso é interessante, porque eu comecei dizendo que hoje o tema falava a respeito de algo que eu e você gostamos, a sensação de poder, a sensação de controle. Claro que algumas pessoas mais, outras menos. Eu mesma já precisei tratar em um dos meus ciclos de recuperação a minha necessidade de controle, quando eu reconheci, por exemplo, que eu tinha uma necessidade muito grande de manter tudo nas minhas mãos, e quando alguma coisa saía daquilo que tinha sido o meu planejamento, de uma certa forma, que eu achava que estava sob o meu controle, o meu mundo caía, eu desmoronava emocionalmente e às vezes perdia o foco do que o que eu ia fazer e tal, me deixava mal. Havia uma necessidade dentro de mim, eu precisei reconhecer isso para tratar isso. E essa é uma decisão, a decisão da entrega, que confronta muito, especialmente o estudo de hoje, que diz assim, entregando o controle de tudo a Jesus. Olha só o que a palavra de Deus nos recomenda. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Veja, Deus vai agir, mas antes da sua ação, ele diz, entrega o teu caminho, confia nele. Entregar, confiar. Olha as duas decisões aí que estão muito interligadas e que a gente está vivenciando no nosso ciclo. Confiar e entregar. Entrega, confia, entrega, confia, confia, entrega. É uma via de mão dupla, confiança e entrega, entrega e confiança, e ele agirá. O salmista diz, ele agirá. Deus, ele tem ação na nossa vida, mas ele quer que eu e você trabalhemos a entrega e a confiança. Nós já sabemos, eu sei, você também sabe, você não é o seu pecado, você é um filho, você é uma filha amada de Deus. Então nós precisamos a cada dia tomar essa verdade na nossa mente e caminhar agindo de acordo com essa verdade, entregando o controle de tudo para Jesus. Se eu sou filha, eu tenho um pai que cuida, que age, e para que ele haja, para que ele cuide, eu preciso entregar para ele, porque aquilo que está nas minhas mãos não está nas mãos dele, mas o que está nas mãos dele precisa sair das minhas mãos. Não tem como estar no controle dos dois, ou eu controlo, ou ele controla. Essa para mim houve um dos meus ciclos, quando tratei de controle, que isso para mim foi assim, como uma bomba dentro de mim, essa verdade, de que eu não dava para que eu e ele, eu e o meu Abba, eu e meu Pai, eu e Jesus, nós dois tivéssemos ambos o controle. Ou eu entregava ou eu ficava. E quando eu entendi isso, eu fui aprendendo, e eu estou nesse aprendizado até hoje, de entrega.
Sabe, tem coisas que eu planejo e faz parte, não está errado. Eu planejo, eu idealizo, eu imagino como vai ser, mas aí na hora da execução, na hora que a coisa está acontecendo, algo não acontece do jeito que eu pensei, do jeito que eu imaginei, eu idealizei, isso já não me desestrutura mais. Eu já aprendi a dizer, bem, não está sob o meu controle. Eu faço só aquilo que me compete. Há coisas que não estão na minha competência. Eu queria muito, por exemplo, ter controle sobre o resultado das coisas. Eu agia fazia digamos, um projeto, alguma coisa, mas eu queria determinar como que aquilo, quais eram os resultados, como é que aquilo ia ter o efeito, e eu queria controlar tudo. E quando não saía do jeito que eu pensava, nossa, era como se todo o trabalho não tivesse valido a pena. Então, hoje eu já não carrego mais esse peso. A minha parte é planejar, eu planejo. Na minha parte também tem o executar, eu executo. Mas o resultado não é mais comigo. Então, isso eu tirei das minhas mãos. Esse controle eu entreguei para Deus e dele eu não quero mais tomar de volta. Então, nessa decisão de entregar o controle de tudo a Jesus, eu preciso lembrar de algumas verdades, ou preciso tomar algumas decisões ou algumas atitudes que vão fortalecer a decisão da entrega. Primeiro, entregue as suas vontades a Deus. Entregar o controle implica em entregar vontades. O que a palavra de Deus vai dizer sobre isso? Vamos ver Gálatas 2, capítulo 20, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja, o que é que me governa? É a minha vontade, são as minhas vontades que me controlam. Eu vivo para fazer tudo que eu tenho vontade. A palavra de Deus vai dizer que não é assim. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, olha, todas as coisas me são permitidas, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas eu não vou deixar que nenhuma delas me controle. Eu não vou me deixar governar por nenhuma. Então, a questão de entregar as vontades é justamente dar a Deus o controle daquilo que Ele precisa controlar e que não pode me controlar. As minhas vontades. Eu carrego uma natureza e a minha natureza ainda luta com as questões da carne, com os impulsos da carne, com minhas reações, minhas emoções, enfim, com aqueles três sistemas que nós já conhecemos, a carne, o mundo e o diabo. Então, eu não posso ser escravo das minhas vontades. Eu preciso que alguém controle isso. Então, eu entrego as minhas vontades para que Deus controle. Segundo, obedeça aos direcionamentos de Deus. O caminho da entrega, do controle para Jesus, passa também pela obediência. Entrega das vontades, primeira atitude, segunda, obediência. Obedecer aos direcionamentos. A palavra de Deus, João 14,15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Há um vínculo aí que foi estabelecido na palavra. Nós amamos o Senhor, então obedecemos aos seus mandamentos. E entregar ao Senhor, a Jesus, o controle de tudo, significa que eu também me submeto em obediência aos seus direcionamentos. E os direcionamentos da palavra, eles são direcionamentos do céu. Muitas vezes a minha carne e a minha natureza não gostam, não querem. Sabe, a gente vai se apegando a conceitos que nós aprendemos e às vezes eles são completamente contrários à palavra. Eu não consigo perdoar, eu não consigo, não tem como. Tem sim. A orientação é que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. É um direcionamento da palavra e eu preciso obedecer a esse direcionamento de Deus. Então, quanto mais liberdade eu quero, mais eu preciso entregar as minhas vontades e obedecer aos direcionamentos
de Deus. Terceiro, siga o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Eu vou começar lendo o texto. Olha o que o texto bíblico diz, Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude foi essa? A Bíblia diz, ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, entregou a si mesmo, tomando a forma humana. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele deu para nós, ele deixou para nós esse exemplo. As suas atitudes, suas decisões, o seu relacionamento com Deus, a sua concepção sobre quem ele era, o seu relacionamento com as outras pessoas, tudo em Jesus foi feito baseado nos princípios do céu. Tudo era recheado de quê? De submissão, entrega de vontade. O que ele diz no Getsêmani? Pai, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não era o que eu queria, não era o que eu desejava. Eu não queria estar aqui agora, eu não queria estar passando por isso. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Entrega da sua vontade. Por isso, nós precisamos seguir o exemplo dele. Obediência aos direcionamentos. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe? Como ele via a si mesmo, ele se via de acordo com como Deus o via, como um filho amado. Então, esse é o exemplo que eu e você precisamos seguir. Se tem alguém para nós olharmos, é para Jesus. Então, terceiro, siga o exemplo de Jesus. Quarto, creia que a vontade de Deus para você é sempre boa, por mais que seja uma vontade que na hora a gente não compreenda. Tem coisas que eu não compreendo, eu lembro sempre daquela canção do Juliano Som. Eu não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Tem coisa que eu não compreendo, tem situações que se você me perguntasse, você gostaria de passar por isso? Você se colocaria voluntariamente para passar? Eu diria não, mas eu entendo que foram situações necessárias para tratar meu caráter, para tratar, Deus sabe como tratar com a gente e a sua vontade é sempre boa, eu creio nisso. Mesmo quando eu não entendo, eu vou logo dizendo para Deus, Deus, eu não estou entendendo nada, minha mente não está conseguindo ver de que jeito isso vai se resolver, mas eu entendo que eu tenho um Deus por trás da minha história, um Pai que me ama e que tem planos a meu respeito, e esses planos são planos de bem. É o que vai dizer Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu amo esse texto, eu acredito que você também. Quando o Senhor diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O próprio Deus diz, eu é que sei. Sabe, eu consigo ouvir assim Deus dizendo para mim, Jolene, te acalma. Eu é que sei os planos que eu tenho para ti, mulher. Eu não sei quantos estão aí desse outro lado, me ouvindo agora, mas, sabe, pensa no Senhor e imagina que Ele está dizendo exatamente assim. Ei, presta atenção, moça, presta atenção, homem. Eu é que sei os planos que eu tenho para ti. São planos de paz. São planos para te fazer prosperar, para te dar esperança, para te dar futuro. Quando você acredita nisso, quando isso é uma verdade no seu coração, sabe, isso muda toda a perspectiva de como você entende a sua vida e de como você vai entregando para Deus todo o controle de tudo a teu respeito, das tuas vontades, da tua obediência e de tudo mais que o Senhor for pedindo. A conclusão para hoje, Romanos 8:37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Talvez você esteja pensando como eu também no ciclo que eu tratei isso, que era algo que me controlava na época, a necessidade de controle. Como foi difícil aquele ciclo, tratando disso e admitindo isso. Nossa, eu lembro que eu vivi algumas situações que era assim,
Ao mesmo tempo que Deus me tratando e eu sendo ministrada e reconhecendo e vivendo um dia de cada vez, às vezes eu chegava em algum ambiente e alguém cutucava justamente na ferida, sabe? Me chamando de controladora, dizendo, já quer controlar tudo. E eu dizia, meu Deus, mas eu estou tratando isso, por que estão fazendo assim? Mas eu entendia também que fazia parte do processo, como foi difícil, mas ao mesmo tempo, sabe? Como foi libertador. E essa palavra que o apóstolo Paulo deixa para nós na carta aos Romanos, em tudo isso, em tudo que eu vivi, em tudo que você já viveu, em tudo que a gente está vivendo agora, nós somos mais que vencedores nesse ciclo, nessa decisão de entregar tudo, de entregar controle. Se você tem essa luta muito ferrenha com controle, eu quero dizer que você é mais do que vencedor. Você tem sim aquele que pode te dar essa vitória, que vai estar caminhando junto com você. No dia que você dá o passo mais difícil, ele está aí do teu lado. Ele está do teu lado, assim como ele está do meu. Não são todos os dias que são fáceis. Claro que não. Eu entendo, eu sei como é. Mas nesse dia mais difícil, essa palavra continua sendo verdade. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio dele. É ele que nos garante essa vitória. A pergunta para você e para mim, então, é essa. Qual área da sua vida ainda não está sob o controle completo de Jesus? Qual é a área que você precisa dizer assim, Senhor, toma, não vou ficar com controle não. Sabe, gente, quando eu assisto pouca televisão, na verdade, principalmente nesse tempo agora do isolamento, eu decidi não assistir muitas coisas, eu aboli mesmo os canais de notícias, porque estavam me fazendo mal. Mas quando chega a noite, a gente tem essa prática, né? Quando chega já à noite mesmo, eu e a Joane, a gente decide, a gente escolhe um vídeo, um filme, e a gente vai assistir juntos. E às vezes eu durmo no meio do filme, como acontece com muita gente, com você com certeza, mas eu gosto. Isso é um sinalizador. Eu gosto de ter controle. Ele fica perto de mim, perto a minha mão. A sensação de que eu posso controlar aquele aparelho. Então eu gosto de ficar com o controle na mão. Mas isso é só em relação a esse aparelho, porque graças a Deus eu já não sou mais quem eu era. Eu ainda não cheguei aonde eu desejo. Eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas eu já não sou mais quem eu era. Eu já não tenho mais essa necessidade tão grande de controlar as coisas e as pessoas à minha volta. Eu já venci muito dessa luta e eu quero dizer que você vai vencer também. É o que eu desejo, é o que eu espero. Então, responda com sinceridade a pergunta facilitadora, continue refletindo e pensando sobre o seu caminho de recuperação e especialmente trilhando um dia de cada vez. A gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana.